O Senhor, o próprio Jesus, ele diz para nós seguirmos os exemplos dele. E a primeira administração de Jesus, em uma das ministrações, ele dizia assim, ó: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, por que as pessoas se desviam do propósito? Porque elas querem seguir os desígnios do coração, da vontade própria. Ora, as pessoas querem mandar na igreja, querem mandar na Bíblia, eles querem seguir o que eles querem, se tirar da zona de conforto faz birra, não é? As pessoas, elas querem mudar o propósito para que o propósito se encaixe com o estilo de vida que ela deseja. E assim, para com Deus não vai dar certo. Então, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Amém ou não? Tem um povo aí adiantadinho na escola, né? Jesus não é o caminho? O céu é o propósito. Entenda isso. Você precisa entender o que eu estou querendo hoje anunciar para você. Quem está no propósito não se desvia do caminho. Qual é o meu propósito? É o céu. É fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu saio do propósito, eu me desvio do caminho que é Jesus. Porque o caminho que é Jesus, ele só tem uma direção. Eu sou a verdade, ele fala, não é? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém chega, o Pai é o propósito. Então não tem nada difícil de entender. Tem corações duros para obedecer. Então não há dificuldade de entendimento. Olha, tudo que me tira de Deus, que é o propósito, vai me afastar do caminho. Ou seja, eu vou pegar outro caminho, porque esse caminho que é Jesus, ele não pode ser manipulado. Jesus não se deixa manipular pela sua vontade. Ele é o caminho. Dentro do caminho você vai chegar íntegro, puro no propósito. Só que Deus, ele tem grandiosas coisas para fazer para nós dentro do propósito. Fora do propósito você vai viver segundo as suas forças, a sua vontade. Por isso tem tanto crente cansado, esgotado, querendo desistir, querendo morrer, não é? Querendo parar, porque saiu do caminho que leva para o propósito. Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos. Então, quando você saiu do propósito, você também automaticamente não está andando mais no caminho. E só o caminho alivia o seu cansaço, tira as suas opressões e tira as suas cargas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Então entenda isso. Por isso tem muita gente sofrendo. Repita comigo assim, ó: Deus tem um plano e um propósito de vida para mim. Fora disso, sofrimento. Fora disso aqui, é cadeia, é prisão, é opressão, é possessão diabólica. Amém, não? Estão conseguindo entender? Então, fora disso aqui, você está frito, está morto, está acabado, está aniquilado. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E fora disso você não vai dar em nada. Vai dar só sofrimento, só fadiga, só cansaço, só doenças,
doenças psicológicas, doenças físicas, porque você vai estar completamente rendido nesse mundo de trevas. A Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 29, verso 11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos, diga plano, que tenho para vocês. Então assim, repita comigo assim, ó, Deus tem um plano. Deus não tem um plano? Então Deus, Ele tem um propósito, um plano de vitória para nós. Deus tem. Então não é para mim articular os planos e os propósitos. Não. Já está tudo pronto por Deus. Não é eu que tenho que ficar. Não, Deus já fez. Aí você entra em uma situação difícil na sua vida, entra numa fase complicada, aí o que você tem que fazer? Respirar e dizer assim, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Vai acontecer alguma coisa. Porque Deus, Ele não faz nada, Ele não permite que nada aconteça, sem que primeiro Ele já planejou tudo, tem um propósito por que você está passando aquilo, tem um propósito por que você está enfrentando aquela situação. Então Deus tem um plano. Eu e a minha esposa, nós estamos vivendo uma situação que nunca vivemos. Todos sabem que eu morava aqui perto, né, da igreja, e aí o pessoal da casa mora na fazenda, pediu a casa, que já ia fazer 4 anos que a gente mora ali, e a gente alugou uma casa dos sonhos. Oh, que casa legal, né? Os quartos, a área de lazer da casa, pelo mesmo valor. E aí a gente ficou assim, triste, porque vai fazer 3 meses, aconteceu a mesma coisa. O povo da casa precisou da casa porque o filho que morava longe está voltando e precisa da casa para o filho morar. Aí nós entramos em parafuso. Por quê? Porque a gente já estava, né? Porque todo mundo sabe aqui que mudança é terrível. Não é só, preste atenção, não é só pelo desgaste da mudança, pelo esforço físico da mudança, mas por conta do espiritual que cada território tem, que até você chegar, quebrar algumas cadeias, está confortável, está entendendo ou não? Então tem toda essa atmosfera que não é só o cansaço, também é a atmosfera espiritual. E agora nós começamos a pensar, e agora, né, o que vai acontecer? Aí Deus foi lá e preparou algo melhor. Então repita assim, Deus tem um plano. E a primeira coisa, quando eu não entendo o que está acontecendo, eu tenho que dizer, Deus tem um plano para isso. Para a gente não entrar em parafuso, porque nós não somos servos do Altíssimo. Então Deus tem um plano, seja no momento difícil, seja no momento bom, tudo é plano de Deus, e no final nós vamos dar glória. É assim que o crente tem que se comportar. Deus tem um plano, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. Mas os meus olhos não estão vendo o futuro, os meus olhos não estão vendo prosperidade. O que eu tenho que fazer? Deus tem um plano. Estão pegando ou não? Deus tem um plano para tudo isso. Agora, quando é que eu saio do propósito? Quando eu quebro princípios,
quando eu deixo de ser fiel e obediente ao meu Deus, quando eu estou enfrentando momentos adversos. É como se eu falasse para Deus que Ele não sabe o que está fazendo. Quando eu, com o meu comportamento de medo, de covardia, saio do propósito e do caminho que me leva para o propósito, eu estou dizendo: Deus, o Senhor falhou. A minha perseverança, a minha firmeza de crer e continuar focado, eu estou dizendo: meu Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. Então, quem está no propósito não se desvia do caminho. Até aqui você está conseguindo entender? Amém ou não? Preste atenção. Aqui Deus deixa claro que Ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. Deixa claro, está claro. Isso aqui é claro. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Agora, olha o perigo de sair do caminho que vai te levar para o propósito. Preste atenção. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz o quê? Preste atenção. Quando vem os dias maus e você é seduzido pelos seus medos, angústias, frustrações, e você sai do caminho que te leva para o cumprimento do propósito, você vai começar a idealizar e criar na sua mente o seu próprio plano. Você vai começar a construir um propósito pessoal seu. E tudo que está fora do propósito de Deus, do plano de Deus, vai dar ruim. Por isso o Provérbios está falando: há caminho que parece reto. Sabe quando é perigoso isso? Porque quando nós estamos atravessando um momento difícil, a gente começa a ter ideias. A gente quer resolver. É automático, não é? Aí você fala: não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Geralmente essas pessoas, elas fazem isso porque não tem posicionamento de fé. É porque não tem clareza no propósito de Deus. Olha, Deus chamou você para passar por aquela porta, e Deus falou: vou te abençoar aqui. Por que você sai sem que a bênção aconteça? Tem alguns processos para que o propósito se cumpra ou não. Então entenda, tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual. Tem uma guerra acontecendo no mundo espiritual. E o mundo espiritual, as hostes da maldade, elas estão lutando dia e noite para te tirar do propósito de Deus e automaticamente desviar você do caminho. Porque o seu plano humano, a sua vontade e os seus projetos humanos, fora do centro da vontade de Deus, no final vai dar só choro, só sofrimento e aprisionamento. Tudo que você faz fora do propósito vai dar problema, vai dar confusão para a sua vida. Portanto, se não conhecermos o caminho de Deus, se não conhecemos a sua direção e obedecemos, nós vamos sofrer. Deus tem um plano, e o plano de Deus para nós é coisas boas. Não tem dor, não tem falência, não tem miséria, não tem escassez. Tem prosperidade, tem alegria, tem satisfação. Pode ser que ainda você esteja passando por um momento de tribulação.
algum momento de instabilidade em algumas áreas da sua vida, fique tranquilo, Deus tem um plano. Vai passar, Deus vai te ajudar, Deus vai te fornecer ideias, capacitações, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar inteligência. Tenha tranquilidade, Deus tem um plano para você. Você precisa confiar nisso. Não se deixe enganar pelo teu coração humano, pela sua vontade humana. Por quê? Porque Deus tem um plano perfeito para você. Não mude o plano. Quem muda o plano, quem sai do propósito, abandona o caminho. E se você abandonar o caminho, você vai viver sozinho. Deus não vai caminhar com você nesse negócio, querido. Mas quando chegamos no final, percebemos que o caminho não era bom. Você já percebeu? Quem aqui, seja sincero, quem aqui já tomou algumas decisões na vida, que aí lá no final você fala assim, colocou a mão na cabeça e fala, não podia ter feito assim. Já aconteceu com você? Aí lá no final você fala, foi da carne essa decisão. Já aconteceu? Foi da carne. Por que eu fui me envolver com aquilo? Por que eu fui tomar aquela decisão? Por que eu não escutei a orientação apostólica? Porque teve a orientação apostólica, seja pessoalmente no escritório, lá no gabinete, ou o altar falou com você. Porque você está aqui quarta, você está aqui domingo, quem está na escola está aqui na sexta, sim ou não? Tem uma direção apostólica falando com você, e você tema, você não cumpre, vai dar errado, vai dar problema. Aí depois lá, quando dá tudo errado, que a viola vem em cacos, aí depois o diabo vem com a vergonha. E muitos não conseguem nem sair do buraco que entrou. Por quê? Porque desistiu do plano perfeito de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um plano perfeito, irmãos. Se você obedecer, se você se manter fiel, se você me manter verdadeiro, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, você pode abrir lá a sua despensa assim e olhar e falar assim, meu Deus, tem 1 litro de óleo e 1 quilo de farinha. Você fala, Deus tem um plano. Em vez de reclamar e chorar, você vai abrir e falar, Deus tem um plano. Aí o espírito de Satanás, da miséria, que está ali, querendo fazer com que você blasfeme, que você peque, ele vai ter que sair. Porque ele vai dizer, mesmo ele acabado, destruído, aí igual Jó, com um caco de telha, coçando as chagas e as feridas, ele está dizendo que Deus ainda é bom. Deus não tinha um plano na vida de Jó? Deus não tinha um propósito? Aconteceu tudo que aconteceu, mas a Bíblia diz em Jó 42 que Deus deu tudo em dobro para ele. Veio uma restituição. Sabe por quê? Porque o diabo, em determinadas horas, determinado tempo, ele pode até ter tido alguma legalidade da nossa parte para tocar em algumas coisas, mas na hora que a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente voltar-se para Deus novamente, até aquilo que ele levou, Deus vai restituir 2 vezes mais. Amém? Pegou ou não? Olha o que o rei Davi, o homem inteligente, segundo o coração de Deus, falou no Salmos 143, versículo 10. Falei para você que hoje nós vamos aprender muito aqui. Hoje nós vamos bater no diabo sem mandar ele sair, porque nós precisamos espancar ele primeiro para depois mandar embora. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o seu bondoso Espírito me conduz. Viu? Davi sabia que tinha terreno tortuoso.
Mas se ele fosse conduzido pelo Espírito, ele ia andar em terreno plano. Por isso tem muito crente aí, irmãos, ó, que levanta, cai, e levanta, cai, e levanta, cai, entra dentro de buraco e sai de buraco, e entra dentro de curva, e entra dentro de estrada tortuosa. Por quê? Porque ele segue a sua própria vontade. Está entendendo? Quando você está sendo guiado por Deus e pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, você pode enfrentar a pior fase da sua vida, você não cai. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, você vai estar de pé, você não vai estar andando em terreno tortuoso. Por quê? Porque você está dentro do propósito, você está visualizando o propósito e você não se desvia do caminho. Davi tinha uma preocupação aqui, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade. Aí aqui está o problema. Tem gente já orando assim, ó. Deus, em nome de Jesus, faz a minha vontade. Vocês gostam, né? Mas tem gente que está orando assim já. Faz a minha vontade. Não é? Você acha? Deus, a Bíblia diz que Deus já nos escolheu desde antes da fundação desse mundo. Você não era nem cristão ainda, você não era nem crente ainda, Deus já sabia quem você era, Deus já sabe por que você nasceu nessa terra, você só não alcançou tudo ainda por causa de teimosia. Agora imagina um povo de Deus, todo dia andando, Senhor, ensina-me a obedecer a sua vontade. Olha a oração. Todo dia você lá dobra o joelho, ensina a obedecer a sua vontade, que o teu Espírito me conduz, para que eu não ande em terra ou terrenos tortuosos, que eu não pegue caminhos tortuosos. Ensina a fazer a sua vontade, ensina a fazer a sua vontade. Mas a gente não pede isso, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, e ainda fica bravo com Ele quando Ele não faz. Eu conheço uns aí assim. Porque parece que Deus não está falando comigo. Lógico. Tem gente que está pensando que ele é mais santo do que Deus. Não, porque Deus não fala comigo, mas não fala. Deus fala com a gente todas as horas, todos os momentos. É a gente está tão apaixonado por as coisas dessa terra, que a gente não consegue ver Deus falando. Repita comigo assim, ó. Deus não se corrompe. Não tem jeito. Deus não vai se corromper para te agradar, porque Deus não é pai bobo como nós. Deus é certo, Deus é verdadeiro, Deus é justiça. Então entenda isso. Davi está pedindo aqui, me ensina. Mas por que Davi fazia isso? Davi cria que Deus tinha um caminho melhor para ele do que ele mesmo podia ter. É isso, Davi cria que Deus tinha um caminho melhor para ele do que ele poderia ter. Deus tinha a melhor coisa para ele do que ele poderia projetar. Entenda, Deus tem um plano. E Deus não conta para nós tudo que Ele tem para nós. Ele vai dando a nós, conforme Ele vai vendo o nosso amadurecimento. Eu posso dar porque Ele não vai se perder. Tem crente aí que se Deus dá tudo que Ele pede, ele nunca mais volta para adorar Deus. Porque tem gente que só está atrás do Senhor por conta daquilo que Ele pode dar. O propósito de Deus não é esse. Diga, o propósito de Deus é salvar os seus filhos. Mas Deus também tem um propósito de sustento. Deus também tem um propósito de prosperidade. Deus tem vários propósitos para se cumprir em nossa vida, mas só vai se cumprir se a gente não se desviar do caminho, que é Cristo. Não é o que você quer, é a vontade de Deus. Por isso que Davi, ele fala, me ensina. Olha a humildade do Davi. Me ensina, porque eu tenho consciência, eu creio que o seu caminho é melhor que o meu, que a sua vontade é melhor que a minha. Entende isso? Então,
tudo quanto você estiver passando, enfrentando, sempre você vai olhar e vai dizer assim: Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Por isso que eu estou passando isso aqui, porque Deus tem um plano. Por isso que eu estou enfrentando essa situação, porque Deus tem um plano. Alguma coisa Deus está querendo me ensinar nessa situação. Alguma coisa Deus está querendo me forjar de alguma maneira, para que eu seja mais forte, para que eu tenha mais fé. Às vezes Deus está dando uma sacudida em você, para você orar mais, para você cultuar mais, para você voltar para Jesus, para você voltar a glorificar Ele. Então compreenda aqui que Davi, ele chegou no entendimento: Deus tem algo melhor, Deus tem um plano melhor, Deus tem um caminho melhor. Eu não vou fazer as minhas escolhas, quem vai escolher para mim é Deus. É Ele que vai me governar. Às vezes nós não vamos entender. Entende isso? Às vezes não dá para entender. Quando Deus chama Abraão, Abraão estava tranquilo, não estava? Estava de boa. Vai entender. Passou por tanta coisa, passou por tanto sofrimento, passou por tanta dificuldade. Entra numa terra, entra em outra terra, entra em outro lugar. E ali tem o governo ali do Egito, que pega a mulher dele e que quer casar com a mulher dele. Olha que rolo, irmão. Olha que rolo, olha que loucura. Mas Deus tinha um plano. O plano de Deus era perfeito, era maravilhoso, o plano de Deus era extraordinário. Amém? Às vezes você chora, igual criança birrenta, né? Ai, aconteceu isso, ai, por quê? Eu quero morrer, eu vou desistir de tudo, eu não vou mais na igreja, não sei o quê. Irmão, a gente é muito mimado. A gente tem que passar a dar valor em tudo aquilo que Deus já fez. E aí a gente é mimado. Qualquer coisa você quer mudar o plano. É porque desse jeito eu sou fiel. Esses tempos atrás uma pessoa diz assim: eu não estou entendendo porque eu sou fiel, eu sou dizimista. Eu falei: eu que não estou te entendendo. Você está comprando a Deus? Seu dízimo? Oxe. Porque você dizimou, você quer que Deus agora, né, vira seu au-au. Senta, fala, me dá. Para começar, o seu dízimo não é nem seu. Ele só está requerendo o que pertence a ele. Às vezes tem pessoas que não conseguem entender aonde essas pessoas estão. Ouve a palavra todos os dias. O coração está pedrificado, a mente está fechada, as escamas estão nos olhos, a pessoa não consegue entender que Deus é muito mais do que você pensa ou imagina. Davi tinha compreensão disso, irmão. Davi tinha entendimento. Queridos, o que Deus tem para nós é grandioso. Isaías 55, versículo 9. Olha quem é o seu Deus. Olha como que Ele está muito acima de você. A Bíblia diz assim, ó: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, diga aleluia, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Enquanto nós estamos aqui, ó, andando aqui na terra, preocupado, Deus está falando assim: meus céus são mais altos. Está entendendo ou não? Olha, o que é o seu Deus? Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Hoje você já tem que sair daqui renunciando você de novo. Eu não vivo mais eu não sou nada, meu negócio é o Senhor é que manda, o Senhor é que fala, o Senhor é que assina, e eu obedeço. Porque, irmãos, é uma reclamação, é um chororô danado. Deus está chamando. Irmãos, presta atenção numa coisa. Todos os dias eu trago à minha memória quem era eu. Eu começo a querer, sabe, irmão, demais. Eu já olho assim no espelho e falo assim: rapaz, você era uma escória na terra, sabe? Porque isso tem que acontecer, irmãos. Tem gente que ele começa a crescer um pouquinho, ele já, ele está achando que ele é o, né?
o último passatempo do pacote, né? De morango ainda. Não, presta atenção, irmão. Irmãos, presta atenção. Quem éramos nós? Eu olho para mim, todos os dias eu trago a minha memória. Aonde você está agora, cidadão? Sem Deus. Imagina. Imagina o que Deus fez, o que Deus transformou. Aí a gente não pode passar nenhuma coisinha que a gente já fica tudo. Não me toque, não olha para mim, não fala comigo. Entendeu? Por quê? Quem que é você? Deus, Ele está acima. Deus tem um plano. E por conta do nosso comportamento mimizento, a gente atrapalha Deus fazer as coisas nas nossas vidas, meu irmão. Está entendendo ou não? A alma está no lugar ainda? Tá, né? Glória a Jesus por isso. Então entenda, compreenda aqui que Deus está falando. Há uma diferença entre ter um propósito e estar no propósito de Deus. Ter o meu próprio propósito é andar segundo a minha vontade, as minhas paixões, os meus desejos, as minhas ilusões. Quem mandou idealizar sem orar e pedir para o Pai antes? Pai. Quem que mandou? Está vendo como que crente, sem obediência e sem visão, ele sofre mais? Porque você pode fazer tanta coisa e chegar na hora, Deus falar o quê, irmãos? Não. Aí você fala, não acredito, estava por uma assinatura. Aí Deus foi lá e segurou a mão que assinava. Está entendendo? Por quê? Porque é Deus que manda, meu irmão. Não adianta crente querer achar que é Ele que manda, não. Quem manda é Deus. Está entendendo ou não? Está aprendendo também? Que bom que você está aprendendo. O propósito de Deus é que vai consolidar. Quando você segue os seus próprios planos e propósitos, você se afasta de Deus e entra em sofrimento. Por quê? Tem gente que não aguenta uma frustração de um não. Ele já começa a odiar todo mundo. Ele começa a odiar a mãe, o pai, o tio, a tia, quem está passando na rua, o picolezeiro, o pipoqueiro. Aonde ele vê gente, ele vai odiar. Porque ele recebeu ou não? Porque ele estava vivendo um sonho e um propósito que Deus não idealizou para ele. Aí você vai falar, entra no meio desse nevoeiro e fala para a pessoa, você vê. Aí você fala assim, olha irmão, eu acho que isso não é de Deus para você. Quer caçar briga? É só falar. Você fala, olha irmã, não é por aí, eu acho que não é isso para você. Pronto. Porque a pessoa ela não resiste isso, ela não consegue. O propósito de Deus, ele é violento. Nem o diabo pode impedir o que Deus tem para fazer. Agora, sua vontade e os seus propósitos, irmão, qualquer um pode acabar com tudo. Mas aquilo que é de Deus não cai. Aquilo que é de Deus, irmãos, ele é consolidado. Amém, querido? É isso que você precisa entender. A diferença entre uma coisa e a outra, entre o meu e o dele. O meu é frágil, o dele é forte. Os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a diferença. Então nós precisamos andar nesse comportamento, nós precisamos andar nesse pensamento. Isaías 26, abre lá. Olha, quando você anda no propósito de Deus, o que acontece? Falei para você que nós vamos aprender hoje, ó. Isaías 26, coloca no versículo 3, vamos ler pouco aqui, verso 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia. Quando é que você entende que você está no propósito original de Deus? Quando você está passando o que foi, você tem paz.
Aí você fala para o irmão assim, fala, irmão, ele fala assim, não, porque eu orei. Eu falei, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de propósito. Você tem paz nesse negócio? Ah, eu tenho. Então sai fora, porque o propósito de Deus traz o que para nós? Paz. Quando você está dentro do propósito de Deus e esse propósito traz paz, você está com paz naquele negócio, você não está vendo sinal de nada, mas você tem paz dentro do teu coração, que Deus tem um plano. Olha a diferença, tem paz. Olha o que está falando aí, ó. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Firme no propósito de Deus, não no seu. Firme no plano de Deus. Aí a pessoa fica em dúvida. Ai Deus, o Senhor me mandou fazer aquilo lá, e agora parece que meu mundo caiu. Já aconteceu assim, não? Às vezes Deus fala com a gente, você crê? Não, Deus falou comigo. Deus falou para mim dar esse passo de fé. Deus falou para mim fazer esse voto, fazer esse propósito. E eu fiz, e até agora parece que foi pior depois que eu fiz o voto com Deus. Você tem que estar firme no propósito. Quando você está firme no propósito, Deus traz paz para o seu coração. Ele vai guardar em perfeita paz. Versículo 4, a Bíblia diz assim, ó. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Pois o Senhor, somente o Senhor, quando você entende o propósito, você não desvia do caminho jamais. Quem é rocha? Jesus é a nossa rocha. Amém? Você não vai desviar, porque você tem paz, porque você está bem com Deus, então você vai ficar firme. Quem entende o propósito de Deus, vai encontrar paz, mesmo nos piores dias da sua vida. Você vai encontrar paz. Você está dentro do propósito. Aí você vai falar assim, Deus tem um plano, não é possível. Não é possível, não pode um negócio desse, Deus tem um plano. Você vai encontrar paz. Você vai ficar tranquilo, porque Deus é a sua rocha eterna. Você está seguro. Os planos de Deus, querido. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem sombra de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo. Hoje, ontem, amanhã e para sempre. Quem te fez a promessa, quem te colocou no propósito ontem, é o mesmo hoje e amanhã e para sempre. Deus não vai mudar. Deus vai continuar sendo o mesmo. A Bíblia Sagrada diz uma coisa, querido, em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados de acordo com o seu. Diga, eu fui chamado para um propósito. Vai dar tudo certo. Diga, já deu certo. Diga, o que eu preciso já está a caminho, porque eu estou no propósito. Não sai do propósito não, que você vai se dar mal, irmão. Não sai do propósito não, você vai se dar mal. Nós estamos confiantes nesta palavra. Quando estamos no caminho, nos planos que Deus tem para nós, Ele trabalha ao nosso favor. Deus, Ele vai olhar para você e falar assim, está firme. Gabriel, pode descer lá, porque está firme. Pode ir lá visitar, leva a bandeja para ele. Leva para ele as bênçãos, porque está firme. Agora, infelizmente, tem alguns que não pode pegar uma gripe, que ele já atribui a Deus o mal. Não é? Eu não estou entendendo não, uai. Acabei de sarar de uma, já peguei outra. Calma. É só uma gripe. É só uma virose. Vai passar. Nós enfrentamos coisas piores. Queridos, o maior mal que a gente tem é a falta de honra a Deus.
e dar crédito a Ele, louvor a Ele por tudo que Ele tem feito, já fez. Deus é bom. Nós estamos dentro do propósito dEle, nós estamos no caminho. Já deu certo. Tudo está nas mãos do Senhor. Deus preparou tudo. Ele só quer que você confie. Amém? Você está crendo? Diga a Jesus: eu creio que o Senhor é o caminho e que o propósito vai se consolidar na minha vida, em nome de Jesus.